Atenção! Começa agora uma teleaula de ensaios de materiais do curso profissionalizante. Você vai assistir a teleaula de número 15. Bons estudos! Puxa, muito bom, hein, Ananias? Com certeza com essa engrenagem aí vai ser diferente. Do jeito que você faz aí com todo cuidado, essa não quebra nunca, não vai ser como a outra, né? É isso aí, Wilson. Olha, as peças devem suportar sempre um esforço menor do que o máximo que o material pode aguentar. Ou seja, menor do que o seu limite elástico. Inclusive lá na fábrica onde eu trabalho, o pessoal especifica esses produtos para eles suportarem esforços menores do que esse limite. E é por isso que eles fazem ensaios com os materiais, controlam todo o processo de produção e tomam todos os cuidados para o produto não ter nenhum defeito. E apesar de todos esses cuidados, depois de um tempo no uso normal, de repente a peça pifa, falha sem mais nem menos. É verdade. Na teleaula de hoje, você vai ver que esta falha é típica de um fenômeno chamado fadiga. Vai aprender também como determinar a resistência à fadiga e o que pode ser feito para reduzir este problema. Se você também quer saber por que esta engrenagem vai durar mais do que a outra que pifou, não saia daí. A nossa teleaula está começando. Oi, já aconteceu das peças do seu carro quebrarem todas de uma só vez? Não, isso nunca aconteceu. Não, nunca aconteceu. Todos ao mesmo tempo, não. Oi, por favor, você saberia me dizer por que as peças de um carro não quebram todas de uma só vez? É que cada peça é diferente uma das outras e devido ao tempo de desgaste da peça, o tempo de vida útil é diferente de cada uma da peça. Obrigada. Para definir a duração da vida útil da peça é que existe um ensaio de resistência à fadiga. E este ensaio também serve para definir as aplicações de materiais para cada uma das peças. É melhor fazer ensaio com a própria peça, feita em condições normais de produção. Qualquer peça, Silvão. Molas, barra de torção, rodas de automóvel, pontas de eixo, vira-brequim são exemplos de algumas peças que costumam passar pelo ensaio de fadiga. Agora, se não der para fazer o ensaio com a própria peça, então nós usamos um corpo de prova padronizado. Tá, mas fadiga, o que é que significa fadiga, hein? Fadiga, Caio, é a ruptura de componentes sob uma carga bem abaixo da carga máxima suportada pelo material. Agora, isso acontece por causa das solicitações cíclicas repetidas, entendeu? Tá bom. Eu só não entendi como é que acontece essa tal ruptura por fadiga, Silvão. Ela começa, Caio, a partir de uma trinca ou uma pequena falha superficial que se propaga e vai crescendo com as solicitações cíclicas. Mas, Ananias, o que é uma solicitação cíclica? Bom, pode ser, por exemplo, a vibração provocada por uma torcida dentro de um estádio de futebol. Eu sei. Isso me lembra uma trinca que se formou debaixo de uma arquibancada no estádio que eu costumava ir. E olha, essa trinca foi crescendo, ao ponto que tiveram que interditar o estádio para reformas. E ainda bem que fizeram isso. Senão a arquibancada não ia aguentar o esforço provocado pela torcida e ia acabar quebrando, assim, no meio de um jogo, de repente. Como acontece nos casos de fadiga de material. Poxa, que perigo, não? Aliás, outro dia mesmo eu vi na TV uma reportagem sobre um ensaio que fizeram nesse estádio para medir a sua resistência estrutural. Neste ensaio, uma máquina simulava as diversas vibrações que são provocadas pelas torcidas. Assim, os engenheiros puderam saber se as reformas resolveram ou não o problema e se o estádio já podia ser liberado. Assim, a beleza desse espetáculo que encanta todo mundo pode ser apreciada com toda a segurança. Afinal, futebol é uma enorme reserva nacional de prazer e diversão, e não de perigo. Às vezes, por falta de manutenção, acabam ocorrendo falhas nas estruturas dos estádios e aí os acidentes acontecem. Que é isso, Neuza? Tá fazendo uma gambiarra no nosso kart? Edgar, é só enquanto a gente não recebe o escapamento novo. Eu vou prender com esse arame, assim pelo menos ele não fica solto. Olha aí, não foi você que outro dia me pediu um exemplo sobre fadiga? Então, esse arame é um bom exemplo. Quer ver? Ó. Repare que de tanto você dobrar o arame, já começa a apresentar pequenas trincas. Quanto mais você dobra, a trinca aumenta e o arame se rompe.
Acho que eu já entendi o que é fadiga, Edgar. E pelo jeito é importante mesmo conhecer a fadiga. Afinal, a maioria das falhas que acontecem nas peças em funcionamento são provocadas pela fadiga, certo? Certíssimo, Nilza. Foi o que aconteceu com o escapamento do nosso kart. Ele estava correndo bonitinho. De repente, sem mais nem menos, pimba. Quebrou o tubo e o escapamento ficou pendurado. Isso aconteceu porque o escapamento com a vibração do motor foi submetido a tensões cíclicas. No seu livro de estudos, você encontra a representação dos vários tipos de tensões cíclicas através de gráficos. Só que antes de você aprender a trabalhar com esses gráficos, meu Caio, você precisa conhecer os diferentes tipos de ensaios de fadiga. Eles são feitos cada um de uma maneira, dependendo, é claro, do tipo de solicitação que se queira aplicar. E quais são esses tipos, Silvano? Torção, tração, compressão, flexão e flexão rotativa. E para cada um desses tipos, a gente faz um ensaio diferente, né? Exatamente. Agora, repare que essa máquina ela é formada, ela é composta por um sistema de aplicação de cargas que permite alterar a intensidade e o sentido do esforço. Certo. Pô, tem esse contador aqui também, né? Ele serve para marcar o número de ciclos. E que tipo de ensaio de fadiga é esse aqui? É o de tração-compressão. Ele é feito em um corpo de provas como este, tirado de barras ou perfis metálicos. O corpo de prova é preparado de acordo com normas internacionais que especificam suas dimensões e acabamento superficial. Após preparado, o corpo de prova é fixado no atuador da máquina de ensaio. Os parâmetros para o teste são definidos de acordo com o tipo de material ou produto. Neste caso, o ensaio é de tração-compressão e o corpo de provas deve suportar no mínimo 10 milhões de ciclos sem se romper. Uma vez rompido o corpo de prova, a região da fratura é analisada para verificar a possível causa do rompimento. O ensaio é repetido com vários corpos de prova submetidos a cargas diferentes e com esses dados é construída a curva SN, tensão, número de ciclos, onde é determinado o limite de fadiga. Ananias, e como deve ser esse corpo de prova? Bom, além de usinado, ele deve ter um bom acabamento superficial que é para não prejudicar os resultados do ensaio. Sei. E que tamanho tem que ter esse corpo de prova? Bom, a forma e as dimensões do corpo de prova são definidas pelo próprio fabricante da máquina que vai fazer o ensaio, ou por normas internacionais. Aí estão as formas mais comuns de corpos de prova usados nos ensaios de fadiga. Sabe que com uma mesma tensão dá para conseguir resultados de ensaio diversos? Por isso, eles devem ser tratados estatisticamente. Em geral, o ensaio é feito com cerca de 10 corpos de prova para cada nível de tensão. E para cada nível de tensão, o pessoal usa pelo menos uns 10 corpos de prova? É muita coisa, né, Edgar? Assim os resultados dos ensaios ficam mais confiáveis para construir a curva SN. Isso, Edgar, a gente nem terminou de prender o escapamento ainda, você já vem falar em curva. Curva de gráfico, sócia. O que eu estou falando é que, em geral, os resultados dos ensaios de fadiga são apresentados numa curva tensão número de ciclos. Que é essa curva do Senna, né? Que curva do Senna, Nilza? Curva SN. Quer ver como ela funciona? Este eixo marca os valores de tensão. E este outro, os números de ciclos correspondentes. Imagine que para uma determinada solicitação de flexão, S1, o corpo de prova se rompe em um certo número de ciclos, N1. E assim por diante, construindo uma curva de tensão em função do número de ciclos. Pela curva dá para ver que à medida em que a tensão vai sendo diminuída, o corpo de provas vai resistindo a um número de ciclos cada vez maior. Mas repare que a partir de um certo momento, mesmo continuando a diminuir a tensão, o número de ciclos necessários para o rompimento do corpo de prova vira quase que infinito. A gente chama de limite de fadiga, ou resistência à fadiga, essa tensão que quase não provoca mais a fratura por fadiga. Muito boa essa curva SN, Edgar. Já estou até pensando em batizar a curva lá do cartódromo de curva do Senna. Assim a gente homenageia ao mesmo tempo essa curva do ensaio de fadiga e o nosso maior piloto, o Ayrton Senna. Mas para a maioria dos materiais, principalmente os metais não ferrosos, como é o caso do alumínio, a curva do diagrama SN é decrescente,
Por isso é importante definir um número de ciclos que vai corresponder ao seu limite de fadiga ou à sua resistência à fadiga. No caso do alumínio, o ensaio pode ser levado até 50 milhões de ciclos para definir a sua resistência à fadiga. Mas a resistência à fadiga, Caio, é influenciada por alguns fatores como superfície mal acabada. Ué, o que a superfície mal acabada tem a ver com a resistência à fadiga? É que as irregularidades funcionam como um entalhe. Elas aumentam as concentrações de tensões, gerando tensões residuais, que tendem a diminuir a resistência à fadiga. Bom, então os defeitos superficiais também diminuem a resistência à fadiga. Diminuem, sim. E também alguns tratamentos superficiais, como a cromação e a aniquilação. Ué, pelo jeito, qualquer coisa diminui a resistência à fadiga. Também não é assim, né, Caio? Os tratamentos superficiais endurecedores podem aumentar a resistência à fadiga. Fora que um tratamento térmico adequado também surte o mesmo efeito. Agora, a forma, sim, Caio, é um fator crítico, uma vez que a resistência à fadiga é muito afetada pelas descontinuidades nas peças. E o que são as descontinuidades da peça, Ananias? Bom, esse canto vivo aqui é um bom exemplo, assim como o encontro de paredes ou a mudança brusca de seções. Sei. E esse eixo aqui, ele não prova que também o meio ambiente influencia no limite da fadiga? Influencia muito. Afinal, a ação corrosiva de um meio químico acelera a velocidade de propagação da trinca. Mas não se preocupe não, Wilson. A resistência à fadiga sempre pode ser melhorada. E o que se deve fazer? Bom, evitar as concentrações de tensão. Não entendi. Olha aqui, ó. Nesse eixo aqui, esse rasgo de chaveta, por exemplo, é um bom exemplo. Como ele concentra tensões, ele diminui a resistência à fadiga. Certo. É por isso que os projetos devem prever tensões contrárias favoráveis, ou seja, opostas às tensões principais aplicadas. E como se faz isso? Através de processos mecânicos e térmicos ou similares. Alguns motores já usam esse tipo de compensação. Quais, Ed? Motores a diesel, por exemplo. É importante que você saiba que os materiais devem ser escolhidos pelos ciclos de tensões. Isso quer dizer que para as aplicações com baixas tensões cíclicas, onde a deformação pode ser controlada com facilidade, a preferência deve ser dada às ligas de alta ductibilidade. E para as aplicações com altas tensões cíclicas, com deformações cíclicas predominantemente elásticas, a prioridade deve ser dada às ligas com maior resistência mecânica. Agora se liga que é hora da revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você conheceu o ensaio de fadiga. Aprendeu como determinar a resistência à fadiga. E ainda viu alguns fatores de influência da resistência à fadiga. Na próxima teleaula tem mais ensaios de materiais. Tchau. Até.